aqui da manhã com você. São breves minutos, mas eu quero trazer para você a palavra de Deus e hoje nós vamos meditar aqui no que diz respeito a mais um milagre da vida de Jesus, no que ele fez, no que ele executou na vida de homens que tiveram fé nele. O texto para hoje está aqui no livro de Lucas, capítulo 7, os versos 1 em diante. Eu quero ler somente 2 versos para introduzir o tema e quero refletir com você em todo o contexto desta história. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. O contexto vai tratar da história de fé deste centurião, que até o momento em que Jesus se aproxima da casa dele, ele ainda não havia visto Jesus. Sem ver Jesus Cristo, ele demonstrou fé, pelo menos até o momento em que Jesus se aproximou da casa dele. Agora, amigo, quantas lições de fé e de experiência com Deus não tem este relato a passar para nós, na verdade? Hoje, essa história desse milagre também acontece em Cafarnaum. Esse ocorrido se deu logo após o Sermão do Monte. Segundo o relato, os anciãos que foram até Jesus encontraram ele regressando para Cafarnaum. Esse milagre de hoje fala a respeito do servo do centurião e a atenção a essa cena desse contexto se encontra na fé desse capitão gentil. Mais interessante ainda é que o beneficiado desse milagre não estava na presença de Cristo quando fora curado. Centurião é um nome dado a um capitão romano. O número de soldados de uma centúria era aproximadamente 100. Todos os centuriões mencionados aqui no Novo Testamento parecem ter sido pessoas dignas de elogios. Segundo o relato, esse servo aqui da história era muito amado por esse centurião. Parece-nos que esse centurião estava em situações delicadas com a saúde de seu servo e ele recorreu a Jesus Cristo. Mas o que esse centurião sabia de Jesus se limitava às informações que lhe havia chegado de outros milagres que Jesus havia realizado. Agora acredite, olha o que diz o verso 3 aqui para nós do contexto. Diz: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Ele apenas ouviu falar de Jesus, nunca havia visto Jesus, exceto até o momento em que Jesus aproxima-se de sua casa. Mas anteriormente, mesmo sem conhecer, lembrou de Jesus. Amigo, infelizmente, a maioria de nós precisa ver para crer. E olha que ainda ele era um gentil. Será que já aprendemos alguma lição deste texto? Seus anciãos eram os mesmos que assistiam com Jesus na sinagoga e os mesmos que suplicaram para Jesus fazer algo diante da iminência da morte de seu servo. Era uma questão de urgência, pois o servo desse centurião estava morrendo. Esse centurião cria em Jesus, mas era um prosélito. Sem dúvida, ele era humilde de coração e sabia que judeus e gentios não se davam muito bem. E, no entanto, evitou Jesus em sua casa. A diferença do centurião era que ele ainda não havia aceitado a circuncisão. Mesmo se sentindo indigno, as palavras de Jesus para ele foi o seguinte: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Ele creu somente na palavra de Jesus e já era o suficiente para a cura do seu servo. Deixa eu dizer algo: quando na vida a fé e a obra se unem, tal pessoa pode ser muito estimada por Deus e pelos homens. Você confia em algo que não vê? Pois é, o centurião também não viu Jesus e não o conhecia até aquele momento, mas creu
Sua fé foi extraordinária e, por sinal, seu servo obteve a cura. Agora, se atente para isso. Quando Jesus falou da fé desse centurião, estava falando de sua conversão. E seus anciãos não precisaram andar muito para ver o milagre acontecer imediatamente. Hoje eu oro a Deus para que transforme nosso coração, que jogue fora por terra nossa incredulidade e nos faça mais cristãos. Se queres a cura, está na hora de começar a acreditar e com certeza quando Jesus voltar, nossa fé se concretizará. Que seja abençoado o seu dia, em nome de Jesus. Oremos. Grandioso Deus, obrigado, porque o Senhor alimenta a nossa fé. Obrigado porque ainda que nós não vimos Jesus Cristo, nós cremos que Ele veio a este mundo e quando Ele voltar, assim como o centurião, até o momento do milagre, ele não vira Jesus. Mas Jesus, ao aproximar-se de sua casa, ele pôde ouvir do próprio Mestre Jesus. Por todo aquele lugar, ele ainda não havia visto tamanha fé. Que o Senhor nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.